A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Deus sempre é bom e sempre nos dá a oportunidade de pregar a sua palavra, de ouvir a sua palavra e dar crédito, né? Deus, Ele quer que todos nós tenham conhecimento da sua palavra, da sua verdade, e com isso venha nos salvar. O Senhor Jesus preparou todas as coisas já para que nós possamos tomar posse da nossa herança, né, dos nossos direitos de criatura de Deus, que todos têm o mesmo direito como criatura, mas precisamos ter atitudes, precisamos tomar posse, precisamos acreditar no Senhor Jesus, na sua palavra, no que está escrito, para que a gente venha fazer o que Deus diz e assim assumir a nossa posição, a nossa herança, que está preparada antes da fundação do mundo. Antes que exista homem, o Senhor Jesus preparou todas as coisas para nós. Mas é preciso a nossa atitude, a nossa decisão, né? Então muitos vão ficar de fora. O Senhor Jesus, Ele falou uma palavra uma certa vez, Ele pregando, falando com as pessoas, e chegou um centurião com ele, um homem que não era judeu, um homem que era romano, chegou com ele dizendo que o seu empregado estava com problema de saúde em casa. E Jesus disse para aquele homem: eu vou lá na tua casa e curarei ele. E ele disse: eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas basta que tu diga uma palavra, porque eu sei o que é autoridade, porque eu também sou autoridade. Eu digo para o meu soldado: vai, ele vai. Vem, ele vem. Faz isso e ele faz. Então, o que aquele homem disse? Eu sei que o Senhor é autoridade espiritual. Que o Senhor diz para a enfermidade sair, ela sai. O Senhor fala para os demônios sair, eles saem. O Senhor é autoridade sobre eles. Então, essa enfermidade que está no meu servo, se tu ordenar, ela sai. É claro que ele só disse isso que eu falei no início. Mas o que ele quis dizer foi tudo isso. Que Jesus era autoridade espiritual para expulsar o demônio da enfermidade. Não precisava ele ir lá, porque demônios, espírito, não precisa você estar presente. Né? O mundo espiritual existe, tem esse trabalho espiritual, ele não precisa de presença para que funcione a coisa. Então a palavra do Senhor expulsava o demônio lá. Foi isso que ele falou. Jesus ficou maravilhado quando aquele homem disse isso. Basta que tu diga uma palavra, porque eu também sou autoridade, eu sei o que é autoridade. Eu digo para o meu soldado: vai, ele vai, vem, ele vem, faz isso e ele faz. Então Jesus se admirou, porque os judeus que era para ter essa fé, que eram os crentes da época, não tinha. Então Jesus disse: nem em Israel eu vi tanta fé.
Ou seja, nem nos crentes, nos evangélicos, eu vi tanta fé. Foi isso que Jesus disse. Mas é assim mesmo, muitos vêm do Oriente, do Ocidente e se sentarão no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. E os que são do reino serão lançados nas trevas. Essa palavra que Jesus falou é que eu quero dizer aqui, nós estamos com a nossa oportunidade na nossa mão. Está seguro. A nossa chance. É a nossa vez. Então precisamos tomar posse. Porque vem uns aí que nunca ouviram a palavra de Deus. Ainda nem nasceu muitas vezes. Vai nascer. E ele toma o meu lugar. Porque eu não quero. Porque eu não aproveito a minha vez, que é agora. Então foi o caso de Jesus, dizendo ali para os judeus, muitos do reino serão lançados fora. Então com a oportunidade ele não quer, e vem um do Ocidente, do Oriente, e se senta no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. E hoje eu, João Batista pregando dizia essas mesmas palavras. Não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. Ou seja, não venha querer se colocar no lugar de filho de Deus, de salvo do Senhor, sem ser uma coisa criada por mim, uma ideia minha mesmo, que eu acho que sou, me cubro de razão, dizendo que sou um crente em Jesus Cristo, que sou herdeiro do reino sem ser. Eu preciso me colocar dentro do Evangelho, permitir que o Evangelho venha me mudando, venha me trabalhando na minha vida, para que eu possa garantir a herança eterna. Então é assim. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. E vamos ler aqui do versículo 1, nós vamos até o 4, depois a gente vai discorrer aqui alguma coisa. Eu sei que eu quero chegar até o 8. Aqui nesse capítulo. Aqui o epígrafe aqui diz o novo céu e a nova terra. Entenda que nós não estamos falando, nós vamos falar aqui de você herdar o reino do céu e não o reino da terra. As coisas desse planeta passarão. Aqui você mesmo não permanece muito tempo. Então não adianta investimento alto nisso aqui. Em primeiro lugar, o reino do céu, depois as outras coisas vos será acrescentada. Aquilo que veio. Mas não adianta forçar, que não vai estender isso. Você não vai levar para a eternidade. Então aqui é passageiro. Né? Então vamos ler aqui o que João viu. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então passou o primeiro céu, primeira terra, o mar não existe mais. Então ele viu uma nova terra, um novo céu, uma nova terra. Uma coisa totalmente espiritual. É o que nós devemos buscar. Né? Então veja aqui, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus
descia do céu e endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Endereçada, né? Como uma noiva, ou seja, como uma esposa ataviada para o seu marido, toda preparada. A coisa mais linda, né? Então veja, isso, comparação aqui, ele fazendo naquela cidade. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eis aqui o tabernáculo, eis aqui o santuário, eis aqui a cidade, o reino do céu para com os homens. Irmão. Então eu preciso me interessar por isso, saber como é que eu posso fazer isso, eu posso alcançar isso aí. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas são passadas, irmão. Ou seja, esse corpo já não é mais esse corpo. Corpo de morte, de dores, de sofrimento, de decepção, de aflição. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus disse? Se eu venci, olha para mim e vencerás. Aprende comigo. Te esforça em aprender, em crescer espiritualmente. Vai vencer. Então tudo é novo, tudo é diferente. Não vá querer comparar as coisas de Deus, o reino do céu, com a terra. Comparar o reino do céu um cidadão do reino com um cidadão terreno como nós. Não adianta, porque não é assim. Né? Sabemos que tudo é eterno, tudo é glorioso. Como diz aqui, e no 4, né? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Ou seja, vocês não estão na mesma dimensão mais. Vocês não estão no sentido natural, carnal, corruptível, mas no sentido espiritual, celestial, incorruptível. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso querer isso. E eu preciso aprender isso. Porque não é como muitos estão dizendo aí. Você tem que ter mudança. Como diz o apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. É isso aí. Então vamos ler aqui o versículo 5, que já muda um pouco aqui a situação. Vai do mesmo assunto, mas já muda alguma coisa. Que diz assim: e o que estava assentado sobre o trono disse:
Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis que eu faço novo todas as coisas. Quem manda é Deus, irmão. É Ele que dá a palavra final. Eu tenho um versículo que eu sempre falo, Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz que está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Está ordenado por Deus a morte do homem, que é esse sofrimento, que é essa aflição da alma do homem. Mas o bom é depois, irmão. Ou pior. Eu preciso aprender que eu vou morrer, vai ter todo esse sofrimento, eu vou passar por esses rolos tudo aí. Aflições. Mas depois eu escapo. Depois hoje eu tenho a oportunidade, e você também, de buscar o reino do céu, acreditar no Evangelho, permitir que o Evangelho me mude, o Evangelho me conduza, o Evangelho me adestre, para que eu possa tomar posse disso aqui, ser limpo as lágrimas dos meus olhos. Porque se eu não fizer isso, se eu não me esforçar hoje, depois da minha morte, eu sou condenado. Todos que não buscar o reino do céu, que não for transformado pelo Evangelho, conduzido pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Não me sujeito a isso aí, tá bom. Depois da morte, você é conduzido a um juízo final. Que lá você vai ser lançado num lago de fogo, aonde há pranto e ranger de dentes, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Mas não é eu que disse, é a palavra. Então veja que eu tenho que ver isso hoje, eu tenho que desejar isso. Buscar com afinco na palavra a mudança na minha vida. Mudança. Não é para você conhecer o Evangelho e ficar da mesma forma. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. É nova vida. Você tem que ter uma vida diferente. Não porque o vizinho falou, quem falou. Não, pelo Evangelho. O Evangelho falou. O Evangelho exige de você mudança. E você precisa mudar. Se quiser, claro. Se quiser o reino do céu. Ser uma nova. Tudo novo. Então, repetindo o versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse. Quem é que estava sentado? Jesus, irmão. Não há como salvar sem Jesus. Não adianta. Jesus no trono. Ele disse, eu vou estar sentado no trono e todas as nações, tribos e línguas vão estar diante de mim. E eu vou separar. Como um pastor separa os bodes das ovelhas. Bode à esquerda e ovelhas à direita. E eu direi aos que estiverem na minha direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino do céu, que vos está preparado antes da fundação do mundo. Também direi ao que estiverem à minha esquerda, amaldiçoados, serás lançado no lago de fogo, aonde o fogo não se apaga, o bicho não morre.
aonde há planta e ranger de dente eternamente. Então veja, irmão, que eu preciso acreditar que isso é verdade, para que eu possa permitir ser conduzido pela palavra de Deus, orientado a tomar posse da vida eterna. Não é simplesmente dizer que é, mas tem que ser. Aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, eu comparo com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as lutas, os ventos, os vendavais, as águas combateram contra essa casa e ela continuou firme porque estava edificada na rocha, que é Jesus, que é a palavra, que é o Evangelho. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu comparo com um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia e vindo todas essas tempestades de ventos e águas, combateram contra essa casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Lago de fogo. Condenado. Então, irmão, versículo 6. Não, completando aqui, repetiu o 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, direcionou-se a João, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Não é uma pessoa qualquer que está falando. Quem está falando é aquele que criou todas as coisas. Nada do que foi feito se fez sem ele. É aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que criou o reino do céu para os salvos, mas também criou o lago de fogo para os condenados. Não que ele queira condenar, mas você se condena. É você que não aceita a palavra te conduzir ao reino. Você não permite ser ensinado pelo Evangelho. E por isso existe uma condenação, uma segunda morte preparada para todos aqueles que não quiserem. Não bote culpa em Deus e nem nos homens de Deus, nas pessoas que pregam a palavra. Estamos pregando a palavra. Eu estou pregando, mas eu posso muito bem rejeitar isso aqui e ir para o inferno. Mas eu estou pregando para mim. Tentando me convencer todos os dias a me converter ao Evangelho e desejar o reino do céu. Eu preciso me convencer disso todos os dias da minha vida. Eu não posso me conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação do meu entendimento, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com a minha vida. Como diz o apóstolo Paulo, reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. Oh, aleluia! Precisamos nos salvar. Versículo 6, Apocalipse 21. E disse-me, mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Está tudo cumprido, ou seja, está tudo preparado. Aquele eu sou o princípio, o fim, o ômega e o alfa, não existe antes nem depois.
Salvador fora de mim não existe. É isso aí. Quem quiser, eu darei de graça da fonte da água da vida para viver. É de graça. Por quê? As coisas de Deus, irmão, não se compram. Ah, mas eu devolvo meu dízimo, eu dou oferta, mas isso não compra salvação. Entenda, é com esforço, é com vontade, com desejo, com perseverança, com fé, com obediência à palavra. É amar a palavra de toda a tua força. Aí se salvará. Mas não porque comprou, não tem como pagar. Nós buscamos no Senhor essa graça, esse poder, e uma fé, Ele me dá para mim me chegar a Ele. E essa graça, que é um favor imerecido, me alcança e me salva. Entenda, não é? Não, porque eu sou bonzinho. Não existe isso, irmão. Tanto um homem bonzinho para que seja aprovado por Deus, porque ele é bonzinho e merecedor. Nenhuma carne se gloreia diante de mim, disse o Senhor. Da mesma forma, estão dizendo por aí, eu vou fazer, eu vou atrapalhar, eu vou fechar as igrejas, até que fecharam, mas vão pagar um preço, irmão. Vão pagar um preço danado. Acredite nisso. Se não se arrepender, todos que buscam arrependimento, ele é perdoado. É a mesma coisa, eu recorro à medicina, um médico, para mim ser curado. Se eu não recorrer e eu não souber de alguma coisa, eu tenho que recorrer a algum tipo de remédio, ainda que seja natural, que eu mesmo, com a experiência da vida, consiga, mas eu tenho que recorrer à cura para que seja curado. Da mesma forma, eu tenho que me arrepender para mim ser perdoado. Como é que eu vou ser perdoado sem me arrepender? Tá. Então o que eu quero dizer? Homens aí prepotentes que ameaçam todo mundo. Estão dizendo que faz e arrebenta. É porque eu estou com a caneta na mão. Não sabe de nada. Não pode nada. Deus vai fazer coisas grandes no país. Acredite. Quando Deus fizer, aí todas as pessoas vão dizer, foi Deus. Porque Deus não deixa ser escarnecido. Ainda que seja tardio para conosco, ou seja, a gente pense que ele está tardando. Mas na hora certa, você vai dizer no Brasil, Deus fez isso. Acredite. Não tem ninguém que possa nada. Pensa que pode, mas não pode. Quem dá a palavra final é o Senhor. Ele é Deus. Acabei de dizer agora há pouco, o mesmo que fez o reino do céu para todos os salvos, fez também o lago de fogo o diabo e seus anjos.
Ou seja, o diabo e os anjos caídos que aderiram a ele. E quem seguir ele vai também. A Bíblia diz, não é eu. Então ele está dizendo aqui, não adianta, porque eu sou o ômega e o alfa, o princípio e o fim. Tu não tem para onde recorrer. Eu estou nas extremidades. Tu não tem como sair da minha presença, do meu poder, do meu domínio. Hebreus 4:13. Não há criatura encoberta diante dele. Todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Dá de você entender o que é tratar? Se explicar. Prestar conta. É isso, irmão. O negócio é muito mais sério do que você está pensando. Muito mais. É muito mais sério. Não vá na onda de gente aí que acha que atropela o povo de Deus, a igreja, o evangelho. Ah, tem uma Bíblia aí, eu mudei um versículo, tu mudou! Mas Deus não mudou. Acredite nisso. Não adianta tirar versículo. Não adianta tirar a palavra da palavra. Aqui está dizendo em Apocalipse que quem tirar ou colocar alguma coisa a mais será condenado com as condenações que está dizendo aqui nela todinha. Não adianta não, irmão. Deus é Deus. É para você aprender com Deus. Aprende ou vai para o inferno. É isso aí, é a coisa mais certa. Não adianta estar falando besteira. Então, e disse-me, versículo 6, mais, e disse-me mais, ou seja, me disse mais umas palavras. Esta está cumprido. Eu sou o ômega e o alfa, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Se tu quiser. Você vê que Apocalipse 3:20, que a gente fala sempre, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e vir abrir a porta, eu entro. Você vê que Deus está disponível, fez o projeto todo da salvação do homem. Mas eu quero ou não? Eis que estou à porta e bato, estou esperando. Se alguém quiser, tiver sede e vontade de vir, eu dou. Não quiser, problema teu, vai para o inferno. Veja que culpa nenhuma tem em ninguém, senão em você mesmo. Não adianta não adianta apontar para nada. É você o culpado. A Bíblia diz que naquele dia Deus não tem ninguém por inocente. E não vai ter mesmo. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Oh, aleluia! Irmão, que coisa mais linda! Tu já pensou? Você dono de todas as coisas e você abrir mão. Quem é que quer herdar comigo esse reino? Pode vir. Se abre, vem para mim. Que aí você se sentará no meu trono. Comigo, herdeiro.
Quem jamais, humanamente falando, avarentos e presunçosos e prepotentes e orgulhosos e vaidosos como nós, quem faria isso? Quem? Mas o Senhor faz. Ele está dizendo para você e para mim. Ei, rapaz, tu quer beber da água da vida eterna? Vem. Se tiver sede, vem aí. Tem aqui, eu dou. Aí ele diz nesses 7 aqui, né? Quem vencer, ou seja, quem vencer herdará todas as coisas. Vencer o quê? As concupiscências da vida. A ilusão do mundo. As coisas que me atraem para essa vida medíocre, pequena, nanica, anêmica, corruptível, temporária. É isso aí. Me atrai, me tapeia, me engana. Eu troco a vida eterna por essa mesquinhez. Quem vencer isso, aí vai ter todas as coisas. Ele está dizendo aqui, quem vencer herdará todas as coisas. Oh, glória! E eu serei seu Deus. E ele será meu filho, herdeiro. Agora o homem sempre quer ser independente e depois se lasca no inferno. Isso é a verdade pura, nua, crua, direta. Abertamente, a palavra é essa aí. O homem quer se defender de Deus de qualquer jeito, para ser independente. Aí o diabo conduz ele a uma ilusão de um reino satânico que não existe. Não existe. Existe uma prisão eterna. E essa sim, essa existe. Versículo 8. Olha só, eu disse que eu queria chegar no 8. Estamos chegando. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E o que é segundo, ou seja, o que é a segunda morte. Deu de entender aqui, irmão? Deu de você compreender aqui a situação? Não é uma questão de fanatismo, de não sei o quê, de conversa fiada. Que não... não, é Deus dizendo para você. Não, tá claro. O que eu quero? Eu quero ser salvo. Eu preciso mudar, eu não posso ficar nessa situação aqui que eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno, que é um estágio, até depois ser lançado no lago de fogo, depois do juízo final. Então está dizendo aqui, mas quanto aos tímidos, não tem vergonha, que o pessoal vão dizer que eu virei crente. Pois é, tu tem vergonha e depois vai para o inferno, eternamente. Diante de todas as tribos, línguas e todas as pessoas que já nasceu de Adão até o dia do juízo, até o dia
final, eu não sei, aí que a igreja for arrebatada. Até o dia que Jesus vier e parar com essa geração. Todas essas pessoas vão estar lá. E você vai confessar, a Bíblia diz isso, com a tua língua que Jesus é Senhor e será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Aí que adianta? Não é tímido agora, não, tem vergonha. Que é isso, irmão? Se envergonhar do Senhor Jesus, eu também me envergonharei dele naquele dia diante de meu Pai e seus anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante de meu Pai e seus anjos naquele dia. É nesse dia que estamos falando. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, eu não acredito nisso não. Pois é, mas vai para o inferno. Acredita não, mas vai. E aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então veja, a primeira não tem jeito. A primeira é para todo, para crente, para descrente, para diabo, para tudo aí. Pessoa que é endiabrado, ou seja quem for, é todo mundo. Primeira morte é isso aí. Sofrimento nessa terra é para tudo. Agora, a segunda, você pode escapar, que é a que vale, que é eterna. Mas tem 2 versículos aqui que eu quero finalizar aqui esse programa, falando esses 2 versículos. Paulo escreveu aos Coríntios. Tem muita coisa aqui para falar. Se for falar nessa questão aí de condenação, que nós precisamos nos limpar. Jesus falou no Evangelho segundo escreveu, João capítulo 15, versículo 3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, falado. Falou para os discípulos. Então é a limpeza pelo Evangelho, pelo conselho de Deus nas nossas vidas. Nós vamos nos limpando do mal, aceitando o conselho. Então veja aqui, esses 2 versículos aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Mas é muito importante isso aqui, porque tem Bíblia aí que diz que já tiraram esse versículo 10. Esse versículo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Pode tirar. Mas Jesus não tirou. Não adianta. Você tapear você mesmo ou os outros, sei lá. Se enganar, tapar o sol com a peneira. Não adianta. Vai se cumprir na vida da humanidade a palavra. Eu aprendo a palavra. Se eu não aprendo, eu vou para o inferno. Já estou condenado. Mas se eu me interessar por isso, não existe negócio de produção. Mas o cara é muito crentão, não tem isso não. Não, é você crer, você piamente seguir a palavra. Pronto. Precisa de, não estou ganhando alma, não sei o que lá. Não, esquece esse negócio, bora trabalhar, vamos acreditar na palavra. É isso aí. Vamos ser a favor do Evangelho, a favor de Cristo, dos cristãos. Então vamos aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 10. Não erreis. 2 pontos. Parou aí. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo, não vamos errar, hein? Se errar, vai para o inferno. Ele diz, não erreis. Aí prossegue.
Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essas pessoas, ou coisa semelhante a essa aí. Não adianta tirar o versículo. Pelo contrário, nós temos aqui olhar todo dia e dizer, não quero ser assim. Eu tenho que mudar, porque senão eu vou para o inferno. Não é uma questão de homem dizer, não adianta. Ou que diga ou que não diga. Está aqui. Acabou. Aí o versículo, o bom daqui, é que existe o escape, irmão. Uma maneira de eu mudar. Aí ele diz no versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Existe o Espírito de Deus que nos ajuda nas fraquezas e nos ensina o que e como convém pedir, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Então entenda que ele quer te ajudar, Jesus está pronto, está aqui, está tudo disponível para vocês aprenderem. Mas se não aprender, faz o quê? É você que pula no inferno, é você que se lança lá. Não é Deus que bota você, não foi feito para você. Foi feito por diabo e seus anjos. Mas tu segue o conselho do diabo, faz o quê? Então entenda que alguns têm sido, ou seja, muitos que eram assim mudaram. Se continuar do mesmo jeito, irmão, não adianta conhecer a palavra. A palavra só liberta se tu quiser. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se quiser. Se não quiser, pode conhecer, liberta não. Tem gente aí que pega multa no trânsito todos os dias, porque ele conhece o trânsito, a lei de trânsito, mas ele não obedece. Então é a mesma coisa. Eu conheço a lei de Deus, mas eu não obedeço, vou para o inferno. Quem mais é dado, mais é cobrado. Entenda muito bem isso aí. É preciso compreender isso. Eu me convencer disso, eu me convencer. Não adianta estar esperando pelos outros te convencer. É você se convencer. Se eu julgar a mim mesmo, não serei julgado. Mas quando eu sou julgado, eu sou repreendido pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. O que ele está dizendo? Quando eu permito que a palavra me julgue, eu me acho em erro para mim não ir para o inferno. Aí eu permito uma mudança. Um freio da minha vida, das minhas concupiscências, dos meus desejos. Por quê? Porque a palavra diz. Mas para mim deixar de fumar, de beber, de prostituir, de mentir, precisa ser crente? Não. Mas para ser crente tem que deixar tudo isso aí. Eu posso não mentir de jeito nenhum. Porque a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, né? Mas você, para ser crente, para ser filho de Deus, herdeiro, estar participante do reino do céu, você tem que lutar contra esse negócio. Com toda a tua força, o resto é com Jesus. É isso aí. Mas que Deus possa abençoar a sua vida. O Senhor Jesus quer salvar a tua vida. E estamos aqui falando isso aí. Para mim, primeiro, depois para você. Acredite. O empenho nosso aqui
nesse programa é para isso. Para você conhecer a verdade, escapar com essa verdade. Que Deus possa abençoar, nós vamos orar. Você pode orar conosco e a partir de hoje você tomar uma decisão na sua vida. De não errar. Ainda que erre. Eu sempre digo que as pessoas quebram a perna, não é porque quer. Ele não está querendo quebrar e quebrou, é um acidente. Então, da mesma forma, a vida cristã, a vida como filho de Deus, como herdeiro do trono de Deus. Você fazer de tudo para não errar. Se errar, Deus levanta, Deus sustenta, Deus te agraceia, porque você está fazendo um esforço para não acontecer aquilo, não acabou acontecendo. Mas você permitir fazer porque quer outra história. Então acredite nisso. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor deu a mim, as pessoas que estão nos assistindo agora. Meu Deus, que riquíssima oportunidade é essa, de ouvir a tua palavra, de falar da tua palavra. Meu Deus, essa palavra que é tão rica, que verdadeiramente penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Ela é viva e é eficaz. É muito diferente de qualquer palavra de homem. Por isso, meu Deus, nós somos gratos ao Senhor por essa grande oportunidade, que essa palavra possa mexer na vida das pessoas que nos assistiram agora. Meu Deus, possa mudar. Meu Deus, possa abençoar a vida dessas pessoas, seja a aflição que for que está no coração dessas pessoas. Meu Deus, desesperada com o negócio de vírus, esse rolo todo, que seja desfeito pelo poder que há na tua palavra. Está queimado todo o poder maligno que tem afligido a vida das pessoas, que tem deixado em pânico a população, que seja repreendido, amordaçado pelo poder da tua palavra, porque essa tem poder. Deus ajuda, meu Senhor, prosperando na vida dessas pessoas, ajudando em tudo, dando o conforto, da fé, a esperança, a paz na alma, para que essas pessoas possam viver, Senhor, dando glória ao Senhor. Nos dá mais confiança, mais alegria e prazer em te servir. Ajuda em tudo e abençoa em tudo, Pai, e em tudo nós te damos graça, no nome de Jesus. Amém, Senhor.